Pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao estudo das equações do segundo grau. Nós vimos então na aula anterior que com a equação completa, falei que nas completas nós temos que utilizar a fórmula, que vai ser uma aula futura, vou ensinar a resolver. E vamos trabalhar com as incompletas. As primeiras eu expliquei no vídeo anterior, são essas aqui. Quem não se recorda, dá mais uma assistida lá, o vídeo está lá no canal. E eu vou postar hoje o vídeo aqui com esse outro tipo que é incompleta. Ela é do tipo ax² mais bx igual a zero. Ou seja, tem o valor do A, tem o valor do B e não tem o C. Porque essa primeira incompleta aqui nós tínhamos o A e C, os coeficientes A e C. Aqui nós vamos ter o A e B. Então aqui a forma de resolver vai ser diferente, não vai ser igual ali tirando a raiz. Aqui é colocando o fator comum em evidência. Então o que é fator comum? É um valor que aparece aqui nos dois monômios, digamos assim, né? Nos dois valores aqui. Ó. E os monômios aqui seriam separados por mais e menos. Então nós temos aqui o x² menos 3x. Então note que o valor x ele está nos dois valores. Então esse é o fator comum. Então o fator comum é o valor que aparece nos dois. E aparece um x aqui e aparece um x aqui. Então como nós vamos proceder? Pegar esse valor x e colocar ele em evidência. Colocar em evidência é colocar ele multiplicando aqui antes de um parênteses. Sempre que a gente fala colocar um fator comum em evidência é fazer isso. Pegar um valor que aparece ali nos dois, então aparece o mesmo valor x e colocar ele aqui. E agora nós temos que fazer uma divisão desses dois valores aqui pelo esse x que eu coloquei aqui em evidência. Então nós vamos dividir aqui primeiro x² por x. Então x². Se eu dividir ele por x, isso aqui é propriedade das potências, ó, de mesma base. Nós repetimos a base e subtraímos expoentes, que quando não tem nada tem 1. E 2 menos 1 é 1. Esse 1 não há necessidade dele aqui. Então aqui quando eu dividir x² por x, eu vou ficar com um resultado x. E aqui o próximo valor eu estou dividindo ali menos 3x, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui para ficar reto certinho. Então x² por x dá x. E agora eu vou dividir o segundo valor aqui, menos 3x por x. Então como vai ficar essa divisão aqui se eu dividir menos 3x dividido por x? Aqui tem um 1. Toda letra sozinha ela tem um coeficiente 1 ali. Então se eu dividir menos 3 por 1, dá menos 3. E x, gente, dividido por x, a mesma ideia que eu falei, seria x elevado a zero. Porque eu estou subtraindo o expoente 1 com 1 aqui. Só que todo 1 elevado a zero é igual a 1. Então aqui ficaria menos 3, que multiplica 1. E menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, de uma forma mais simples, você pode, sempre que você está dividindo aqui letras iguais, vai dar 1. Porque sempre que você divide um valor por ele mesmo, dá 1. Então aqui vai ficar assim. Apenas o menos 3. Então, menos 3x dividido por x é igual a menos 3. Então, menos 3x dividido por x, menos 3. E aí você vai colocar que esse valor aqui é igual a zero. Então, aqui nós já fizemos a fatoração então, desse valor aí. Colocando ali o seu fator comum em evidência. E agora note que eu tenho um valor que está multiplicando o outro. E o resultado desse produto, gente, o resultado dessa multiplicação é igual a zero. Sempre que eu multiplico dois números para o resultado ser zero, ou esse primeiro valor é zero, ou o segundo valor é zero. Então, eu tenho que aqui, por exemplo, se eu tiver aqui 3 vezes 0, é 0. Ou 5 é 0, perdão. Então, sempre num produto, quando eu multiplico aqui, para me obter o resultado zero, significa que um desses dois valores são zero. Ou esse x aqui é zero, ou esse x menos 3 é zero. E aí agora é a parte mais fácil, então. Sempre que nós estamos resolvendo uma equação desse tipo, uma das raízes, lembra que é a equação do segundo grau, então eu tenho dois possíveis valores, uma das raízes é zero, um dos valores é zero, então o x aqui é igual a zero. E o outro valor, o que eu faço? O que eu falei? Ou esse valor aqui é zero, ou esse outro valor aqui é zero. Então eu vou colocar ele aqui, que é o x mais menos 3,
é igual a zero. E para resolver isso aqui agora, tranquilinho, eu pego aqui e elimino o primeiro parênteses, vou ficar com x menos 3 é igual a zero. E passo esse 3 para lá, mudando a operação dele. Então, é uma equação do segundo grau, mas nesse momento que nós estamos resolvendo a equação do primeiro grau. Então, eu vou manter aqui o x e passo esse menos 3 para cá. Ele passa sendo mais 3. Então, as duas respostas são essas aí. Ó. Um é 3 positivo e a outra é 0. Vamos aqui mais um exemplo, então. Temos aqui x ao quadrado mais 8x. Isso é igual a zero. Novamente, uma equação incompleta do segundo grau. E ela é uma equação aí que não temos o valor de c, não tem um valor sozinho. Então, o que vamos fazer? Vamos colocar em x, ou seja, o fator comum em evidência. Novamente, o fator comum é o x. Então, ele vai ficar aqui em evidência, que é ele multiplicando em parênteses. E eu vou dividir de novo x ao quadrado por x. Então, eu explico que nessa divisão eu vou repetir aqui a base e vou subtrair o expoente. Aqui tem 1. 2 menos 1, 1. Mas esse 1 aí não precisa a gente manter. Posso eliminar. E agora eu vou dividir o 8x por 8. Então eu falei que quando eu estou dividindo letras iguais vai dar 1. Vai desaparecer o x. E vai ficar aqui apenas o 8. Então essa equação ela foi fatorada e ela está da seguinte forma. X vezes x mais 8 é igual a zero. E note que se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, eu volto para a equação. Então se você quiser conferir, ó, se eu fizer aqui ó, x vezes x, lembra que a propriedade distributiva vai ser x ao quadrado. E se eu fizer x vezes 8, é 8x. Então, se eu quiser conferir, eu faço isso. Eu tenho que voltar para aquela equação inicial. Só que para resolver não é assim, só se eu quiser conferir. Como que eu faço aqui então para resolver agora? Eu coloco igual eu falei. Eu estou multiplicando aqui dois valores, que é esse aqui e esse aqui, e a resposta dessa multiplicação é zero. Então, só tem como isso ocorrer se esse primeiro x aqui for zero, então essa é uma das respostas, ou se o outro valor que está no parênteses ali for zero, ou seja, o valor que está no parênteses é x mais 8, ou se esse valor aqui for igual a zero. E aí, equaçãozinha do primeiro grau, primeiro passo eu elimino os parênteses, x mais 8 é igual a zero, e aqui basta passar esse 8 para cá. E ele passa trocando o sinal, ele está mais, então ele vem menos. Aqui então está o meu segundo resultado. Lembra que a equação do segundo grau, dois possíveis resultados. E note que eu falei, ó, sempre uma das respostas vai ser zero. A resposta aqui do primeiro exemplo, então, é 0 e mais 3. Aqui a resposta então, do segundo é 0 e menos 8. Vamos para um terceiro exemplo. 2x ao quadrado mais 10x é igual a zero. Então, note que, além do x agora, eu tenho aqui uma letra, um número que também vai ficar em evidência. Ó. Por quê? Sempre nós temos números aqui, a outra aqui o valor de a era 1, mas sempre quando o a é maior que 1, então aqui o a é 1. O a não está aparecendo aqui, mas aqui nós temos o número 1. Então, o a aqui é 1, que é quem está com x ao quadrado, e o b é 8. O que vai acontecer então nesse terceiro exemplo aqui? Ó? O a é 2 e o b é 10. Então eu vou colocar também uma parte numérica em evidência. Como que eu faço para achar essa parte numérica? Nós fazemos aqui, pode ser o MDC, é o maior divisor comum de 2 e 10. Então qual o maior número que divide 2 e 10 ao mesmo tempo? Todos os dois são divisíveis por 1, só que tem o maior que é o 2. Então 2 divide por 2 e 10 divide por 2. Então o MDC, o maior divisor comum da parte numérica, é o 2. Então esse 2 ele vai ficar também em evidência. E o x, por aparecer nos dois valores, ele vai ficar aqui também em evidência. Então 2x é o valor em evidência. Agora quando eu dividir 2 por 2, dá 1. E quando eu dividir x ao quadrado por x, vai dar x. Eu não preciso desse 1. Ó.
Então a resposta aqui é apenas o número x. Agora eu vou dividir 10 por 2. 10 por 2 dá 5. Então mantenho aqui o 5. E x dividido por x é 1. Não preciso manter aqui o 1, porque 5 vezes 1 é 5. Então, novamente, nós temos aqui um produto de dois valores cujo resultado é 0. Ou seja, ou esse primeiro valor aqui é 0, ou esse segundo valor é 0. Então, nós vamos pegar aqui ó, o 2x e colocar ele igual a 0. E aí, aqui, o que eu tenho que fazer com esse 2? Passa ele dividindo. Então, vai ficar x é igual a 0 dividido por 2. Gente, cuidado que não existe divisão por 0, mas o 0 ele pode dividir por outro número. E 0 dividido por qualquer número, exceto 0, é 0. O que eu falei? Uma das respostas é 0. Ou o outro valor ali, que é x mais 5. Se você quiser, reparem que nem precisa deixar o parênteses, que você toda hora vai ter que tirar esse parênteses. Então, o x mais 5 é igual a 0. E aí passa apenas o 5 para lá, mudando a operação dele. Então, x é igual a menos 5. E está aí os nossos dois resultados, então. 0 de novo e menos 5. Então, sempre que a equação ela é do tipo incompleta, que falta o valor de c, sempre uma das raízes, uma das respostas vai ser 0. Em todas elas, ó, a primeira aqui x é 0, aqui também é 0, aqui também deu 0. Então, sempre que a gente vai resolver uma assim, o x é igual a 0. Eu estou fazendo vídeos curtos para não ficar muito cansativo, né? Se você faz o vídeo de 1 hora, ele fica muito puxado para o aluno assistir. Estou fazendo vídeos curtos, que até fica menor aqui. Então vou parar por aqui e na próxima aula então, a gente vai aprender a como resolver a equação completa. Então a gente vai até utilizar a fórmula aqui. Espero ter ajudado. Então eu vou postar o vídeo. Caso haja dúvidas, vocês podem perguntar lá através lá do mural lá da sala de aula. E fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.